Danilo. Olá, meu nome é Thiago. E esse é o programa Escola da Graça. Escola da Graça com o tema de hoje, batalha contínua. Contínua ou continua? Dá no mesmo. Tem um acento, cara. Ela é contínua. Contínua. E ela continua. Mas é engraçado, porque se o inimigo já foi derrotado, né? Cara, se o inimigo foi derrotado... Por que a batalha continua? Por que Se já... Não é? É porque, assim... Na morte de Cristo, pronto. Nós estamos numa guerra. Sim. Quando um dos inimigos é derrotado, a guerra continua? Então, acabou. Geralmente a guerra acaba, A questão né? é que ele não ergueu a bandeira branca, né? Ah, ele ainda não tá com a bandeirinha? Não ergueu. Só ele não sabe que a guerra acabou. Ele sabe que ele né? perdeu, Ele mas sabe. ele continua. Caramba, cara. E como a gente pode ilustrar isso, cara? Porque assim, dá um exemplo assim, prático assim, de a gente entender hoje, no mundo de hoje. A gente pode ilustrar a questão assim, de que acabou, mas não acabou. Agora eu lembrei até de um negócio aqui que a gente Agora leu no estudo, né? Eu leio no estudo, mas é verdade. Uma vez eu fui no sítio do meu tio, né? E eu nunca tinha visto uma cobra assim, solta no mato, né? Cara, você nunca... Nunca tinha visto, assim. Só correndo, cara. Aí a gente, nossa, uma cobra. A gente falou, não, a gente vai matar, né? Vamos cobra. matar a cobra. Vamos pegar essa cobra Mata aí. a cobra e mostra o pau. Que né? isso, a gente sabe o que a cobra representa lá. Sacanagem, zoou a Eva lá. Ah, então, é essa aqui, sabe que foi essa? Vamos matar a cobra. Aí pegamos e conseguimos matar a cobra, né? Paulada. Na paulada na cabeça. Matou a cobra. Mas eu notava que ela continuava se mexendo. Ah, mas não morreu? Morreu, tava sem cabeça. E aí? E ela continuava se mexendo. Mas como é que é isso, cara? Então, aí, e pior que... E ela ficou um tempo se mexendo, muito tempo. E aí a gente passava uma pena de galinha na cauda da cobra e ficava assim, ó, mexendo. Cara... E aí eu fui perguntar pro meu tio, né? Eu nunca tinha visto isso, né? Falei, tio, por que a gente matou a cobra e ela continua se mexendo, né? Como que pode? Ela tá sem cabeça e ela tá viva? Ele falou, não, ela não tá viva, ela tá morta. Eu falei, mas por que ela tá se mexendo? Aí ele falou, é o veneno que tá dentro dela. Caramba. Ele faz com que ela se mexa. A gente vê que cobra não é de Deus, né, cara? Não é de bicho Deus. morto se mexe. E sabe o que é pior, Thiago? Que se ela tivesse com cabeça e eu encostasse a mão nela, mesmo depois de morta, eu poderia morrer com veneno. Então mesmo a cobra morta, ela ainda consegue causar um dano. Consegue causar o dano. O dano tão grande quanto se ela estivesse viva. Sim. Mesma coisa. A única coisa que nós sabemos da cobra ali é que ela tem um tempo de vida. Sim. Assim, de vida não, né? Ela tem um tempo se mexendo. E ela tá morta, né? Ela tem um tempo ali de Se você não se ação. aproximar dela, ela não vai fazer mal pra nada. você. Ela tá ali não na defensiva, mas ela tá ali parada. Tá parada. Agora, Só se que você ela ainda... encostar, ela pode te matar. Só que mesmo morta, ela ainda tem um tempo que ela tem uma ação ainda. Tem isso. E essa ação é tão letal quanto o período que ela estava viva. Igualzinho. Mesma coisa. E o que isso tem a ver com o grande conflito entre Deus e o diabo e a gente metido em tudo isso? É a mesma coisa. O inimigo, ele já sabe que está derrotado, já sabe que perdeu a batalha, mas ele não se contenta com isso, né? Agora ele quer fazer o quê? Ele quer atingir a Deus. Porque e através do quê? Através dos seres humanos. Ele quer distanciar os seres humanos de Deus, Isso. porque Deus ama muito a gente. Ama muito. Então o fato dele fazer com que a gente se rebele contra Deus, ou então algumas pessoas se percam, é a forma dele agredir a Deus. Sim, porque né? ele sabe que isso vai ofender a Deus, que vai deixar Deus triste. Então o máximo de pessoas que ele conseguir carregar para a morte junto com ele, ele vai fazer. E as pessoas não entendem nele o fato de que se a guerra acabou, por que se eu pertenço ao reino de Deus eu sofro, né? Já não tem mais guerra, entendeu? Então assim, a guerra não acabou, né? Se o inimigo está derrotado, por que a gente tem que sofrer ainda nesse mundo, né? A gente acha que, então Deus não deve existir, porque assim, como que eu estou sofrendo então, entendeu? Então esse negócio de guerra não deve ser verdade, ou então o inimigo não está derrotado mesmo, né? Então assim, a Bíblia diz que as profecias existem para que o povo não se corrompa. Certo. Então o fato de que nós temos que sofrer nesse mundo é algo que Jesus já alertou, entendeu? Ele já alertou que seria assim. Olha o que ele diz em João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então assim, Jesus ele falou um monte de coisa, ele pregou, mas assim, o que ele queria? Que nós tivéssemos paz aonde? Em Cristo, certo? Neste mundo vocês terão aflições.
contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim, Jesus já está falando aqui, eu venci, certo? Ele está afirmando que ele venceu a guerra, que ele venceu o mundo, ou seja, o reino do mundo é um reino vencido. Certo. E ele fala que nós vamos passar por aflições, mas em Cristo nós temos que ter paz. Quando nós lembramos de Cristo, quando lembramos que esse mundo já é vencido, que Cristo é o vencedor, e nós pertencemos ao reino de Cristo, nós temos que ter paz. Porque nós estamos simplesmente voltando para casa. Imagina um soldado que está ali lutando, certo? Só que ele já percebe que o inimigo já está derrotado. Sabe quando o cara morre, mas está dando tiro para cima ainda? Então, ele fala assim, se eu for atingido... acabou a guerra. Acabou. Assim, eu estou voltando para casa, entendeu? Então, assim, a nossa ideia é que nós estamos em guerra, nós estamos sofrendo porque, assim, quando um país ganha a guerra, o cara, ele já não volta de imediato. Ele continua ali, sabe? Ele ainda vai recolher as coisas dele, sabe? Tem que pegar as tralhas. Ele continua no campo de batalha, entendeu? Só que ele já estava voltando para casa. Entendeu? Ele não está em casa ainda, mas ele, sabe, já está naquele processo de voltar para casa. E nós estamos assim. Nós estamos aqui nesse mundo, no campo de batalha, mas Cristo fala assim, olha, tenha bom ânimo, porque você já está voltando para casa. Tenha paz em mim, porque eu venci o mundo. Essa guerra já está acabada. Eu já ganhei, entendeu? É praticamente isso que ele quer dizer. E a gente vê um exemplo disso em Hebreus 11, que fala ali dos heróis da fé, né? Fala todos os heróis, cita todos os heróis, mas cita também os que sofreram, né? Uns foram degolados, outros crucificados, outros morreram à espada, né? Todos eles tiveram consequências, mas eles estavam firmes ali do lado de Deus. Sim. Mesmo passando pela morte, né, eles estavam tranquilos, porque eles sabiam que eles já tinham vencido, né? E às vezes a gente também nesse mundo passa por problemas, passa por dificuldade. A diferença é que a gente questiona Deus, né? A gente fica questionando por que eu estou passando por isso. Eu, né? Eu não mereço. Porque eu. E o mal de tudo é o eu, né? E por que não você, né? O que você tem de diferente? Cara, eu gosto muito de C.S. Lewis, né, cara? Ele fala assim, por que o cristão sofre? Ele fala assim, e por que não sofreria? Conhecendo ele a Deus, conhecendo ele o amor de Deus, ele é o único que pode entender o que é o sofrimento, entendeu? Se a pessoa lá no mundo sofre, ela não vai entender que Deus é amor. Ela sim pode questionar. Ela pode questionar, e ela vai questionar. Agora, o cristão, ele não pode questionar, cara. Como é que você vai questionar o seu sofrimento conhecendo a Deus, cara? Sabendo o que Jesus sofreu por você? O que é sofrimento que você tem aqui nesse mundo, cara? Não é nada. Então, se o cristão sofre, é que ele tem que sofrer mesmo, cara. Porque se alguém que vai entender o sofrimento é a gente. Sim. Né? E Deus, ele ama tanto as pessoas que às vezes falam, mas por que eu sofro? Porque tudo envolve salvação. Enquanto eu estou sofrendo, o que eu faço? Eu busco a Deus. Então, talvez a minha forma de buscar Deus é pelo sofrimento. Enquanto pessoas estão bem, buscam a Deus. Sim, e às vezes se Deus me der só bênção, eu vou ficar orgulhoso e cair naquele mesmo problema. Então, assim, se você só vai ser salvo se você sofrer, fica tranquilo, filho. Você vai sofrer sua vida inteira porque que Deus está olhando é para salvação. E aquelas pessoas, né, que você falou aí, os heróis da fé, né, cara? Eles não pensaram em si. Eles confiaram no que Deus falou. Eles não amaram esse mundo. Eles fizeram a vontade de Deus, independente se eles iam sofrer, se eles iam passar por tribulações, eles não estavam nem aí, cara. Eles viveram o que Cristo mandou, viveram o que Deus falou, e isso. E é isso. E o que Hebreus fala em relação a esses caras, cara? Não que eles não tiveram erro, né? Eles erraram. Sim. A Bíblia fala dos... Que nem Davi, Abraão, a Bíblia cita os erros deles, entendeu? Mas, mesmo eles errando, aonde estava o foco deles? O importante não é você ter a vida linear. O importante é onde está o seu foco. Sim. O importante é quando você erra, o que você faz com isso? Você começa a chorar e abandona tudo? Acabou. E abandona, não quero mais saber de Deus, eu errei, pronto. Você usa aquilo. Ou você conhece o Deus que você tem, né? Você conhece o Deus, você vai até ele, pede perdão e usa aquilo como degrau. Aprendizado para não errar mais. Então, assim, aonde estava o foco desses caras, cara? Eles mesmo errando, eles se voltavam para Deus e voltavam ainda melhor. E o que a Bíblia diz em relação a esses caras aí? A Bíblia diz para esses caras e diz pra gente também hoje isso, né? Só basta a gente aceitar isso pra nossa vida, entender isso aqui. O que é isso, né, cara? Isso, exatamente. Nossa, é tudo poder isso, cara. Diz assim, no versículo 38.
O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Cara, o mundo não é digno, cara. Quando você anda no reino de Deus, cara, quando você leva o reino de Deus, esse mundo não é digno de você pisar aqui, cara. Que forte, né, cara? Muito forte. Que nós possamos ter, cara, aprender com esses caras aí, cara, sabe? Que viveram pro reino de Deus, cara. Que nós possamos, eu e você, possamos viver pro reino de Deus. Onde quer que você pise, cara, ali será um pedaço do reino de Deus. É isso mesmo. É isso, né? É isso. Então, pessoal, pense nisso, que isso vale muito a pena em nossa vida. Tá ok? Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.